Convidá-los a abrir a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 54 a 60. Embora o título em negrito seja diferente do que Deus tem posto no meu coração como tema, de que Deus estava em Estevão. Deus estava em Estevão. Existe uma expressão bíblica que diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Aqui nós vemos Deus em Estevão, como Deus também deve estar em você, deve estar em nós, em mim. Vamos ficar de pé? Atos capítulo 7, versículos 54 a 60. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e, unânimes, avançaram contra ele e, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E, enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Vamos orar. Bendito Pai, graças te damos, porque a tua palavra ela é tão viva que, passados todos os séculos e milênios, ela fala de forma muito clara ao nosso coração. Ela é fácil de entendermos, mas é impossível, Senhor, entendermos, compreendermos, vivermos, se o Teu Espírito Santo não nos iluminar. Ouviremos, interpretaremos, faremos, ó Senhor, a nossa interpretação particular, mas sem o Teu Espírito Santo nos ensinando, será apenas os nossos pensamentos. Aplica a Tua palavra ao nosso coração, à nossa vida. Ensina-nos, ó Senhor, ensina-nos, instrui, consola, exorta, faze o que bem entender, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Meus queridos irmãos, a vida de diácono não é fácil. E uma das causas de surgirem os diáconos era a necessidade de ajudarem as mesas, ajudarem as pessoas que estavam precisando serem socorridas com alimento, com pão, com comida, com veste. E quando tudo aquilo estava acontecendo, os helenistas se destacam dizendo: olha, as nossas viúvas estão sendo esquecidas. E por elas serem esquecidas, 7 homens são escolhidos. Não sei porquê, são 7 nomes gregos, 7 nomes helênicos. Quem estava reclamando? Os helenistas. Os nomes que são escolhidos são nomes gregos, helênicos. Parece até que, olha, vocês estão reclamando tanto, vamos fazer o seguinte, vamos escolher 7 pessoas, e eles escolhem pessoas que são mais, que têm mais afinidade com ele e que parece que, olha, parece que quem está reclamando está pedindo serviço, está pedindo para trabalhar, está pedindo e que precisa ter uma função. E às vezes é exatamente isso. Às vezes a pessoa está com a mente tão desocupada, está tão sem ter o que fazer, que começa, ao invés de fazer alguma coisa, começa a ver defeito, a ver problemas, a ver dificuldades. Mas o que Deus está dizendo é que esses homens, esses 7 homens que foram escolhidos, não eram homens murmuradores, não eram homens que reclamavam,
embora eles tivessem os nomes gregos, ou embora eles pudessem até ser, de certo modo, helenistas, eles têm a característica de serem cheios do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo não é murmurar. Ser cheio do Espírito Santo não é ficar olhando defeito e problemas. São pessoas que estão dispostas a se doar. É o dom do serviço que Jesus, que Deus fala nas epístolas e mostra que esses homens eles estão dispostos. Hoje pela manhã eu estava mencionando o trabalho dos diáconos lá da nossa igreja. Teve um casamento e na sexta-feira um diácono foi lá abrir para que as pessoas responsáveis pela ornamentação e pela arrumação fizessem um trabalho preliminar. No sábado, 7h30 da manhã, o diácono já estava na igreja, o casamento era 5h30 da tarde, mas o diácono já estava lá porque o pessoal da ornamentação estaria lá. Quando é mais tarde, os diáconos continuam presentes no horário do casamento, acompanhando, vendo se está faltando alguma coisa, tendo todo o cuidado. Passam despercebidos. Nenhum deles é percebido. Trabalham dia, noite, a toda hora, mas é aquele trabalho que muitas vezes não se percebe. Mas esse texto de hoje nos leva a pensar num fato que aconteceu, que ultrapassa a realidade do trabalho braçal, do trabalho cuidadoso, do trabalho meticuloso, em algumas situações, da junta diaconal. Eu lembro de em 202 é mencionado que o imperador romano resolveu fazer uma forte perseguição contra a igreja. E duas mulheres, diz a história, uma chamava-se Perpétua, outra Felicidade. Perpétua era mãe e tinha um bebezinho recém-nascido. Felicidade estava grávida e elas estão agora presas por causa da perseguição. Elas são lançadas no cárcere, elas sofrem, mas antes disso, o que as consolou, o que as fortaleceu, foi um diácono. Um diácono que é escolhido para ajudar, socorrer, abençoar, levar mantimentos. Mas esse diácono foi aquele professor daquela classe de catecúmenos, professor daquele momento em que ele diz: olha, esse é Jesus. Isso é andar com Cristo, isso é viver com Cristo. Ele foi levado pelas circunstâncias, pelas necessidades, a ser não só diácono, mas prestar conta da sua fé. Falar do que é Jesus, do que vale Jesus Cristo, como é valioso morrer. E então, quando chegaram para a Felicidade, disse, ela estava lá já prestes a ter o bebê, muitas dores, o carrasco, um homem que estava dentro ainda do cárcere, olhando para ela e disse: você está sentindo e achando que está sofrendo? Você vai ver dores quando você for lançado às feras. Aí você verá dores. Perpétua, bebezinho chorando, também o carcereiro, seus algozes, olharam para ela e disseram: seu bebê está chorando, você não está vendo? Eu disse: sim, estou. Sabe por que ele está chorando? É fome. É fome. Negue Jesus. Negue Jesus e você vai poder amamentá-lo. Você vai poder ajudar o seu bebezinho. A gente deixa você fazer isso. Negue Jesus. E ela disse: eu não posso negar Jesus. Dói no coração. Eu não posso negar Jesus. E ela aprende isso nos primeiros passos da vida cristã. Felicidade respondeu ao seu algoz dizendo: olhe, eu sei que eu vou sofrer com as dores das feras. Nem foi lançada às feras, mas eu sei que Jesus está comigo. Perpétua, que foi lançada também na arena,
ela também sofre, mas ela sofre com serenidade. Ela não foge do perigo, ela enfrenta com segurança aquele momento. Ela aprendeu a confiar em Jesus, a andar com Jesus, porque o seu professor, um diácono, Céturo, se não me engano o nome dele, estava lá e tinha ensinado para que ela pudesse suportar as dificuldades da vida. Estevão, em Atos capítulo 6, ele é mencionado, e é interessante que Lucas, o autor de Atos, ele já diz assim: Estevão cheio do Espírito Santo. Quando vem a lista, vocês já notaram que o nome de Estevão ele se destaca? Ele é o primeiro mencionado. E além de ser o primeiro mencionado, ele é dito assim, cheio do Espírito Santo e sabedoria. Depois ele cita os outros. Não que os outros não tivessem, não que os outros não fossem da mesma estirpe de Estevão, mas ele é destacado nessa situação. Parece que Lucas já tinha em mente o que iria escrever depois. Ele está mostrando, olha, esse Estevão, que era cheio do Espírito Santo, ele foi levado pelas circunstâncias a não só servir as mesas, mas ultrapassar o serviço das mesas. Veja o texto. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes. O que é que eles ouviram? A história de Estevão, ela se desenrola desde o capítulo 6, início do capítulo 6, até o capítulo 7, 8, mas eles estão diante do discurso mais longo de Atos dos Apóstolos. 5% de Atos dos Apóstolos é o discurso de Estevão diante do Sinédrio. Não é um discurso rápido, é maior do que Paulo, é maior do que o discurso descrito de Pedro em Atos dos Apóstolos. Lucas, ele gasta tempo e ele se dedica a isso, porque ele está mostrando Jesus nas palavras de Estevão. Ele fala sobre Moisés, ele fala sobre José, o que foi vendido pelos irmãos, e ele fala sobre esses dois homens, e Lucas destaca isso, porque há algo no relato de Estevão que o chama a atenção. O relato é que as pessoas olharam para Estevão, e quando fitaram os olhos em Estevão, o rosto de Estevão era como de um anjo, é como que brilhasse. E quem no Velho Testamento tem um rosto que brilha? Não é Moisés? Dizem, pelo menos Flávio Joséfo diz que José, ele não estava lá para ver nem isso, mas é na mente de Flávio Joséfo, diz, e José também, o rosto dele brilhava diante dos seus inimigos, brilhava por onde ele passava, no momento em que ele estava vivenciando as palavras do Senhor. E eles estão ouvindo Estevão, porque o forçaram. E olhem que quem está forçando, diz aqui o texto, eram os homens helênicos, era o pessoal da sinagoga, era o pessoal que estava se levantando contra, eram eles que estavam dizendo, olha, eram os alexandrinos, era o da sinagoga tal, era o da sinagoga X, era o da sinagoga Y, eram os sirineus, e todos eles helênicos. Os helênicos não eram os hebreus, mas eram pessoas gregas que tinham abraçado a princípio o judaísmo e que posteriormente estavam vivenciando o cristianismo. Então eles eram judeus helênicos, eles eram judeus que tinham ido para a diáspora e agora voltavam, e as pessoas olhavam para eles e achavam esse pessoal cheio de ideias, cheio de coisa estranha, mas eles perturbavam muito a igreja. Eles reclamavam e criaram o grupo dos diáconos. E agora eles chegam a Estevão e dizem, olha Estevão, você acredita mesmo que o templo vai ser destruído? Você realmente defende que devemos obedecer às leis de Moisés? Eles procuraram Estevão. Estevão não os procurou.
Estevão estava tranquilo, fazendo o trabalho dele, amando o próximo, socorrendo os necessitados, fazendo a obra pela qual as pessoas tinham escolhido e tinham colocado sobre aquela responsabilidade. Mas o que você faria se você fosse um guarda de trânsito, se você fosse uma pessoa que é professora de uma escola, o que você faria se você fosse um médico e naquele instante que você está ali trabalhando no seu consultório ou na sua sala de aula e alguém desafiasse a você falar sobre a sua fé e dissesse: você crê mesmo que Jesus ressuscitou? Você crê mesmo que Deus ressuscitou dos mortos, que Deus tem poder, que essas coisas acontecerão? Você crê que Jesus Cristo voltará? Essa história é muito antiga, que Jesus vai voltar, e até agora não voltou. É tanto que o apóstolo Pedro, já sentindo e vivenciando essas objeções, ele diz: olha, se disserem que ele tarda, ele não tarda. Ele vem na hora certa. Ele vem no momento certo. Ele não tarda nem retarda a sua vinda. Ele tem hora para fazer isso. E Estevão, ele não podia fugir de uma indagação, de um desafio, de dizer quem é Jesus Cristo, o que ele crê. No capítulo 7, ele vai discorrer sobre tudo isso. Veja que o versículo 8 do capítulo 6 diz: Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos da Cilícia e da província da Ásia se levantaram. Eles procuraram Estevão para discutir com Estevão. Um homem cheio do Espírito Santo, ele é um homem de paz. Ele não é dado à discussão, não é dado a bate-boca, por isso que na descrição dos presbíteros, das qualidades dos presbíteros e dos diáconos, eles não são pessoas irascíveis, não são pessoas irritadíssimas, não são pessoas que dizem assim: eu não levo desaforo para casa, eu resolvo isso logo. Não, eles levavam. Eles andavam a segunda milha, eles levavam a bofetada, eles viravam o rosto e sofriam, mas eles nunca negariam a sua fé em Jesus Cristo. Ele foi desafiado, ele foi incitado, e eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito Santo pelo qual ele falava. Então, Deus estava nele. Deus estava nele porque Cristo habita nele. Deus estava nele porque ele era cheio do Espírito Santo. Deus estava nele porque o Pai o guiava, o orientava e o sustentava. E esse homem cheio do Espírito Santo, ninguém conseguia resistir. Não é porque ele era eloquente, é porque o Espírito Santo falava a partir dele. Jesus disse: olha, quando vocês forem levados às autoridades, quando as pessoas questionarem vocês, não se preocupem com o que vocês vão falar. O Espírito Santo falará através de vocês. Não é exclusividade do diácono, é exclusividade de todo cristão. De todo cristão. O não cristão não entra nesse contexto, mas é do Espírito do Senhor essa sabedoria, e ele era cheio de graça, poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E então ele começa o seu discurso, porque eles escolheram pessoas que não só mentiram, mas testemunharam barbaridades contra Estevão. E Estevão, fazendo uso da palavra, começou no capítulo 7 a aparentemente responder à pergunta do sumo sacerdote: isto é de fato assim? Isto é de fato assim? Ele discorre tudo. Irmãos, ele era tão cheio do Espírito Santo. Deus estava com Estevão de uma forma tão extraordinária. E lembre do seguinte: personagem principal aqui não é Estevão, é Deus.
Deus que está com Estevão, Deus que está o levando, Deus que está colocando a palavra certa na boca do seu servo. Deus é o personagem principal. Deus em nós, Deus através de nós, Deus nos usando. Sabe o que é que eles aconteceram? Sabe o que é que eles fizeram? Eles taparam os ouvidos. Eles disseram: eu não quero mais ouvir nada, não quero mais ouvir nada disso, isso é blasfêmia. Porque para os judeus, ouvir blasfêmia nem sequer devia entrar na sua mente, no seu coração, nos seus ouvidos. O salmista diz: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. O judeu certo, o judeu raiz, ele dizia: nem ouvir besteira eu quero, muito menos blasfêmias. Taparam os ouvidos. Não era atitude infantil, era atitude de dizer: eu não aceito isso. Mas o que Estevão dizia era: Jesus Cristo foi rejeitado por vocês. Jesus Cristo, vocês o crucificaram, os pais de vocês o mataram, vocês também são responsáveis por isso. E Estevão começou a mostrar que a rejeição de Jesus tinha tudo a ver com a fé que eles tinham. As palavras de Estevão eram cheias de graça, de poder, porque o Espírito Santo, porque Deus estava nele. Ainda olhando para os versículos que lemos, diz: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Quando Deus está em nós, a gente começa a ver coisas, não é ter visões e ficar vendo o vulto, não é isso não, calma. Quando Deus está em nós, o foco, apesar da perseguição, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar das falsas acusações, apesar das injustiças, apesar das coisas que estão sendo ditas, ele olha para Jesus. O foco dele está nos céus. Ele esquece dos perseguidores, ele esquece dos mentirosos, ele esquece das falsas testemunhas, e ele diz: olhou para Deus e viu Jesus sentado à direita de Deus. É numa situação dessa que nós precisamos descansar. As pessoas estão perseguindo, as pessoas estão dizendo absurdos. Às vezes a igreja passa por tantos constrangimentos, por causa de leis constrangedoras, por causa de dificuldades. São situações tão difíceis e a gente tem que, nesse instante, fazer como Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus. Os homens fitaram os olhos em Estevão e viram seu rosto brilhando. Estevão, cheio do Espírito, fita os olhos no céu e vê Jesus. Tira os olhos do problema, tira os olhos da perseguição, tira o foco e o pensamento de tantas lutas e tantas dificuldades. Se não fosse Deus na vida de Estevão, ele estaria olhando e dizendo: o que é que adianta eu viver, ser crente? O que é que adianta eu defender a fé? O que é que adianta eu fazer um discurso desse? O que é que adianta eu falar e amar Jesus? O que é que adianta eu ter servido o pobre, o necessitado, o desvalido, o cego, o coxo, o paralítico? O que é que adiantou ter feito alguma coisa para de repente eu ter um final de vida sofrido, ter meu nome sujo? Porque a Bíblia diz que não há nada melhor para o homem do que ter, mais do que ouro e prata, do que ter um bom nome. Eles estão sujando o meu nome. Vou viver como? Como é que vai ser de agora em diante? Ele não pensa no nome dele, ele não pensa na reputação, ele não pensa nas suas lutas e nos seus problemas. Sabe o que é que ele pensa? Em Deus. Quando estamos cheios do Espírito, quando Deus está em nós, somos levados a olhar para Ele.
O medo faz Pedro tirar os olhos de Cristo e olhar para os ventos, as ondas, as tempestades e afundar. As dificuldades nos levam a ficar só olhando para os problemas. E todo dia é um problema, né? A gente até diz, meu Jesus, por favor, dá um sossego, um diazinho de tranquilidade. Mas no mundo tereis aflições. Eu disse, tá certo, a gente aguenta. Mas não desanime não. Eu estou com vocês. Deus estava com Estevão. E mesmo no meio das dificuldades, ele vê Jesus. É o sossego dele. O que você sentiria, ou o que passaria na sua mente, quando estivesse no maior conflito, na maior dificuldade, e tivesse a visão que Estevão teve? Como é que você ia se sentir? E olhe, era no dia da morte dele. Ele não foi para um julgamento, ele está diante do Sinédrio, mas a gente sabe que os judeus não poderiam matá-lo. Mas rapidamente parece um linchamento. Eles pegam pedras, eles começam a jogar pedras, eles dizem blasfemou, eles sujam o nome dele, eles perseguem Estevão, eles maltratam Estevão. Mas Deus está ali e ele olha para Deus. Isso para mim é uma lição preciosa, porque problemas todos nós temos. Eu tenho os meus, vocês têm os seus. Eu preciso olhar mais para Deus. Eu preciso fitar os olhos não no céu azul, mas eu preciso fitar os meus olhos em Cristo, em Deus. Por isso que Isaías diz, olhai para mim e viverei. Mas quando Isaías diz isso, não é olhai para mim, Isaías, é olhai para mim, diz o Senhor Deus, e vivereis. A gente tem vida de verdade. A gente não tem só o tempo passando, a gente tem vida que vale a pena ser vivida. E vida que vale a pena ser vivida é a gente poder olhar para Deus, é a gente poder descansar no Senhor. Sim, Deus está aqui, eu estou em paz, eu estou em paz. Mas Deus estava em Estevão e dá uma mensagem linda, magnífica. O incrédulo tapa os ouvidos, como também Paulo diz, que as pessoas vão rejeitar o Evangelho como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles taparam os ouvidos. As pessoas também vão dizer, ele está dizendo que tem paz, isso é mentira, isso é blasfêmia, ele não está vendo Deus coisa nenhuma, ele não está em paz coisa nenhuma, ele não tem paz, mas ele tinha. Em terceiro momento, o texto diz, então disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, tamparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele e, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram a capa deles aos pés de um jovem chamado Saulo. A gente sabe o que é que vai acontecer. E Saulo já aparece aqui no relato de Lucas. E ele diz, enquanto o apedrejavam, enquanto ele recebia as pedradas, não era pedrinha não, as pedras, a cabeça, tronco, ele orava. Ele orava. E dizia porque ele tinha tido a visão com Deus. Dizia, falava, se dirigia a Deus que ele conhecia e que estava vivendo esse momento único. Ele dizia, Pai, não lhes imputes este pecado. Só quem tem o Espírito Santo pode perdoar desse jeito. Só quem tem Deus em si, e Deus está nele, atuando nele, consegue perdoar. O perdoado, agora perdoador. Ele diz, Pai, não lhes imputes este pecado. As palavras são as mesmas de Jesus. As palavras são de descanso, são de refrigério, não condena,
não maltrata, não xinga, falou a verdade, pregou a verdade, falou o que deveria ser falado, porém, ele descansa. Quando as pessoas nos perseguirem, vamos lembrar das palavras do apóstolo Paulo. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, contra o inimigo deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais nas regiões celestes e espalhadas por todos os lugares. A nossa luta não é contra pessoas que tapam o ouvido porque não querem ouvir o Evangelho. A nossa luta não é contra pessoas que falam mal da gente. A nossa luta é espiritual. E nesse instante, para se ter vitória nessa luta, não é só ter a espada do Espírito e lutar e argumentar. Não é somente ter os olhos fitos em Cristo, em Deus, mas é também necessário que a gente perdoe essas pessoas. Porque perdoando, de fato, Deus está em nós. Pregando o Evangelho, sim, Deus está em nós. Falando a verdade, sim, Deus está em nós. A gente vê esse texto, lembra de felicidade perpétua, e a gente pode lembrar de muitos diáconos que estão fazendo prodígios nos dias de hoje. Nesta igreja, os 12 diáconos que vocês têm, cada um com seu temperamento, cada um com sua percepção de mundo, cada um com seu jeito de ver as circunstâncias, mas todos com Deus neles, ajudando, fortalecendo, animando, revigorando, socorrendo, às vezes até chorando. Quando chega naquela casa que desabou por causa da chuva, que chega naquela casa que as crianças estão no meio de um monturo, porque a mãe é catadora e ela guarda tudo dentro de casa. E os escorpiões, os ratos, as baratas, estão num parque de diversões. E eles estão ali dando uma orientação, um socorro, uma ajuda, até de certo modo, precisando lavar os pés de uma pessoa que não consegue mais nem sequer tomar banho. A gente não sabe o que um diácono vai passar. A gente não sabe o que um diácono vai enfrentar pela frente, ou o que já enfrentou, ou pelo que já passou. Mas a gente precisa ter um amor muito grande por eles.